O restaurante estava estranhamente silencioso. Rafael estava sentado sozinho à última mesa, checando o celular a cada poucos segundos. Seu coração batia mais acelerado do que o necessário. Era só um compromisso, um encontro às cegas. Os colegas de trabalho tinham insistido tanto que ele acabou aceitando. Você tem que se distrair um pouco, Rafael. Conhecer gente nova. As palavras de Rodrigo ainda ecoavam na sua cabeça. A porta do estabelecimento se abriu. Uma mulher jovem entrou, procurando ao redor com aquela tensão típica de quem busca alguém que nunca viu. Ela era atraente, vestia-se de forma simples e tinha o cabelo preso. Isabela. Devia ser ela. Rafael estava prestes a se levantar quando percebeu algo no canto do olho. Do outro lado do salão, ocultos atrás de uma pilastra, 3 pessoas seguravam seus smartphones apontados diretamente para ele. Rafael paralisou. Rodrigo, Paula, Felipe. O som de suas gargalhadas contidas chegou até ele como navalhas. Eles estavam filmando. O estômago de Rafael revirou. Ele captou tudo em um instante. Aquilo não era um encontro romântico. Era uma cilada, uma brincadeira cruel e de mau gosto. E quando Isabela se aproximou e começou a fazer gestos com as mãos, tentando transmitir algo, Rafael sentiu o sangue ferver. Ela era surda. Eles haviam arranjado um encontro dele com uma garota surda, para caçoar, para humilhá-lo, para observar a sua reação. Isabela parou em frente à mesa, sorrindo com esperança, uma vulnerabilidade evidente no seu rosto. Ela não estava ciente, não sabia que fazia parte de uma aposta sádica. Rafael podia ouvir as risadas abafadas dos colegas. Eles esperavam que ele fugisse, que fosse rude, que expressasse o seu desconforto. Mas algo aconteceu que ninguém ali poderia prever. Rafael respirou fundo, levantou-se da cadeira e, com um sorriso genuíno, ergueu as mãos. Seus dedos se moveram com precisão, fluidez e ternura. Língua brasileira de sinais, Libras, perfeita. Olá, Isabela. É um prazer conhecer você. O rosto dela se transformou instantaneamente. Choque, emoção profunda. Lágrimas instantâneas brilharam em seus olhos. Ela respondeu na sua língua com as mãos tremendo. Você sabe Libras? Do outro lado do restaurante, o silêncio foi absoluto. Os celulares continuavam filmando, mas ninguém ria mais. Rodrigo estava de boca aberta. Paula estava pálida. Rafael puxou a cadeira para Isabela se sentar, mantendo os olhos nela, sem dar atenção aos monstros que tentaram arruinar aquela noite. Mas ninguém ali sabia quem Rafael realmente era. E essa ignorância estava prestes a custar muito caro. 6 meses antes. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Rafael abriu os olhos no escuro. Aquele peso familiar no peito já instalado antes mesmo de estar completamente desperto. Mais um dia. Mais uma batalha silenciosa que ninguém via. Ele se levantou sem fazer barulho, atravessou o corredor estreito do apartamento e parou na porta do quarto da filha. Manu dormia de lado, o cabelo escuro espalhado no travesseiro, um braço para fora da coberta. 7 anos. Sua menina tinha apenas 7 anos e já carregava um mundo de desafios que a maioria das crianças jamais conheceria. Rafael entrou no quarto devagar. Tocou o ombro dela com delicadeza. Manu não acordou com o toque. Ele precisou balançar de novo, mais firme. Ela abriu os olhos assustada, como sempre acontecia. Sem som, o mundo dela era feito de surpresas constantes. Ele sorriu, fazendo o sinal de bom dia, em Libras. Manu sorriu de volta, esfregando os olhos. Dormi bem, ela sinalizou. Sonhei com borboletas. O coração de Rafael se apertou daquela forma que só um pai entende. Ele ajudou a filha a se vestir, preparou o café, verificou a mochila escolar. Tudo em silêncio, tudo em gestos, tudo em olhares. A comunicação entre eles era mais profunda do que palavras jamais poderiam ser.
No caminho para a escola especial, Manu apontou para um cachorro na calçada, fazendo o sinal de lindo. Rafael concordou, mas sua mente já estava no trabalho, nas reuniões, nos prazos impossíveis. Ele deixou Manu na porta da escola, abraçou-a por mais tempo do que o normal e partiu para mais um dia na agência de publicidade, onde trabalhava como designer gráfico. A agência era moderna, cheia de gente jovem, competitiva, barulhenta. Rafael se sentia deslocado ali. Enquanto os colegas falavam sobre festas, viagens e relacionamentos, ele pensava em terapias, consultas médicas e contas para pagar. Ele tinha 34 anos, mas se sentia décadas mais velho. Rodrigo foi o primeiro a chegar naquela manhã com seu sorriso de vendedor e sua arrogância disfarçada de carisma. 32 anos, cabelo com excesso de gel, roupas de marca, dentes brancos demais. Ele comandava o escritório como se fosse dono, não apenas mais um funcionário, e odiava Rafael. Odiava porque Rafael era bom. Odiava porque Rafael recebia elogios do chefe. Odiava porque Rafael não precisava gritar para ser notado. "E aí, Rafael?" Rodrigo disse, passando pela mesa dele. "Chegou cedo de novo? Não tem vida social mesmo, né?" Rafael não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e voltou ao computador. Mas a frase ficou ali, como sempre ficava, ardendo internamente. Paula chegou logo depois, sempre atrás de Rodrigo como uma sombra. Ela era talentosa. Rafael reconhecia isso, mas desperdiçava o talento em invejas e fofocas. Os dois formavam uma dupla tóxica, sempre procurando formas de diminuir os outros para se sentirem maiores. "Rafael, você vai no happy hour hoje?" Paula perguntou, já sabendo a resposta. "Não posso. Preciso buscar minha filha." "Ah, claro, a filha." O tom dela era carregado de algo que Rafael não conseguia definir. Pena, desprezo, talvez os dois. O dia se arrastou em reuniões e revisões. Rafael apresentou um projeto que levou semanas para desenvolver. O chefe elogiou. Rodrigo ficou vermelho de raiva. Paula sussurrou algo para Felipe, outro colega, e os dois riram olhando para Rafael. Ele ignorou. Sempre ignorava. Não tinha energia para jogar aqueles jogos. Às 5 em ponto, Rafael saiu correndo. Trânsito, buzinas, semáforos intermináveis. Ele chegou à escola de Manu faltando 2 minutos para o horário. Ela estava na porta, sozinha, olhando para os lados com aquela ansiedade que partia o coração dele. Quando o viu, o rosto dela se iluminou. Ela correu para os braços do pai e ele a ergueu no ar, girando. "Como foi o dia?" Ele sinalizou. "Bom," ela mentiu. Rafael via a mentira nos olhos dela, mas não insistiu. Ele sabia que Manu protegia ele tanto quanto ele protegia ela. Em casa, enquanto preparava o jantar, Rafael pensou em como chegou ali. Juliana, a esposa que jurou ficar ao lado dele na saúde e na doença. Quando Manu nasceu surda, Juliana entrou em negação. Quando os médicos confirmaram que era permanente, ela entrou em depressão. Quando Manu fez 2 anos, Juliana fez as malas. "Eu não consigo, Rafael. Eu não consigo olhar para ela sem sentir que falhei. Que Deus me puniu. Eu preciso ir embora", Rafael implorou. Chorou, prometeu que seria diferente. Mas Juliana foi embora e nunca mais voltou. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem um cartão de aniversário. Manu cresceu sem mãe e Rafael cresceu sem parceira. Ele aprendeu Libras sozinho na internet, em livros, em cursos noturnos, enquanto Manu dormia. Cada sinal era uma promessa. Você nunca estará sozinha. Cada gesto era um juramento. Eu nunca vou te abandonar. Os anos passaram. Rafael se tornou fluente. Manu se tornou mais esperta, mais forte, mais incrível a cada dia. Mas a solidão de Rafael se tornou um buraco sem fundo. Ele não namorava, não saía, não vivia, apenas sobrevivia, um dia após o outro, tudo por ela. No trabalho, a pressão aumentava. Rodrigo subia na carreira fazendo política, não trabalhando. Paula conquistava projetos grandes, usando charme, não talento.
E Rafael? Rafael apenas entregava o melhor que podia, calado, invisível, subestimado. Até que um dia, Rodrigo se aproximou da mesa dele com aquele sorriso falso. Rafael, a gente estava conversando aqui. Você precisa relaxar, cara. Sair, conhecer alguém. A gente tem uma amiga perfeita para você. Que tal a gente marcar um encontro às cegas? Rafael estava cansado de ser o coitadinho. Cansado de ser visto como o cara sem vida. Cansado de dormir sozinho e acordar sozinho. Então, contra todos os seus instintos, ele disse sim. E naquele momento, sem saber, Rafael acabara de dar a Rodrigo a arma que ele precisava para tentar destruí-lo completamente. As semanas seguintes foram uma descida lenta e dolorosa. No trabalho, a pressão aumentava de formas sutis, quase imperceptíveis. Rodrigo tinha um talento especial para isso. Ele não gritava, não ofendia diretamente, apenas soltava comentários venenosos, disfarçados de preocupação. Rafael, você parece cansado. Está dormindo bem? Cara, quando foi a última vez que você saiu para se divertir? Isso não é saudável. A gente estava falando aqui, você precisa de uma vida, brother. Você é jovem ainda. Rafael respondia com sorrisos educados e voltava ao trabalho. Mas as palavras grudavam nele como óleo, porque havia verdade nelas. Ele estava cansado. Ele não saía. Ele não tinha vida além de Manu. E isso doía de uma forma que ele não conseguia admitir nem para si mesmo. Paula era pior de um jeito diferente. Ela olhava para Rafael com aquela mistura de pena e superioridade que fazia o estômago dele revirar. Como se ele fosse um projeto social, não um colega. Como se sua vida fosse triste demais para ser real. Deve ser difícil, né? Ela disse um dia, aproximando-se da mesa dele. Criar uma criança sozinho. Ainda mais com, você sabe, as limitações dela. Rafael fechou os punhos embaixo da mesa. Minha filha não tem limitações. Ela é surda. Isso não a define. Claro, eu não quis dizer isso. Paula recuou, mas o estrago estava feito. Felipe, o terceiro membro do grupo tóxico, era apenas um seguidor. Ele ria quando Rodrigo ria, concordava quando Paula falava, filmava quando os dois pediam. Ele não tinha maldade própria, apenas emprestava a dos outros. Uma tarde, depois de uma reunião particularmente tensa onde Rafael teve que defender um projeto que Rodrigo tentou roubar, o grupo se reuniu ao redor da máquina de café. O Rafael está precisando relaxar. Rodrigo disse alto o suficiente para Rafael ouvir. Tá muito tenso, muito fechado. A gente devia ajudar ele. Tipo como? Felipe perguntou. Sei lá. Arranjar uma namorada pro coitado. Rodrigo sorriu daquele jeito que fazia Rafael querer socar uma parede. Paula deu risada. Quem ia querer sair com ele? O cara não tem tempo para nada. Por isso mesmo, a gente marca algo, um encontro às cegas. Rápido, sem compromisso, só para ele ver que ainda está vivo. Rafael fingiu não ouvir, mas a semente estava plantada. E o pior era que parte dele queria aceitar. Parte dele estava desesperado por conexão, por algo além das quatro paredes do apartamento e das responsabilidades eternas. Enquanto isso, algo terrível estava acontecendo na vida de Manu, e Rafael não fazia ideia. Na escola especial, um grupo de crianças tinha começado a imitar Manu. Eles faziam gestos aleatórios com as mãos, rindo, apontando para ela. Chamavam-na de a muda. Empurravam-na nos corredores quando achavam que ninguém estava olhando. Manu, com seus 7 anos e coração imenso, tentava ignorar. Mas cada dia ficava mais pesado. Cada manhã era mais difícil sair da cama. Cada tarde de aula era uma batalha silenciosa que ninguém via. Ela não contava para o pai. Não podia. Ele já carregava tanto. Ela via o cansaço nos olhos dele, a forma como seus ombros caíam no final do dia. Manu era criança, mas já tinha aprendido a proteger quem amava. Então ela sorria, dizia que estava tudo bem e guardava a dor para si mesma. Uma terça-feira, Rodrigo se aproximou da mesa de Rafael com um sorriso que deveria ter servido de alerta.
E aí, Rafael? Pensei no que conversamos, do encontro às cegas. Rafael olhou para cima, confuso. A gente não conversou sobre isso. Bom, a gente conversou entre nós, pensando em você. E olha, temos a pessoa perfeita, uma amiga da Paula. Menina legal, bonita, trabalha com arte também. Acho que vocês iam se dar bem. Rafael hesitou. Cada célula do corpo dele gritava para dizer não, mas a solidão gritava mais alto. Eu não sei. Cara, sem pressão, é só um jantar. 1 hora, 2 no máximo. A gente marca num lugar legal, você conhece ela, vê se rola química. Simples. Por que vocês estão tão interessados na minha vida amorosa? Rodrigo colocou a mão no ombro de Rafael e aquele toque pareceu gelado. Porque a gente se importa com você, brother. Você é parte da equipe. E ver você assim, sozinho o tempo todo, é triste. A palavra triste ecoou na cabeça de Rafael. Era assim que eles o viam. Triste, digno de pena. Um projeto de caridade. Tudo bem, Rafael disse antes que pudesse pensar melhor. Eu aceito. O sorriso de Rodrigo se alargou de uma forma que deveria ter feito Rafael correr. Mas ele já tinha concordado, e a ideia de desistir parecia ainda mais patética do que aceitar. Perfeito, vou marcar tudo e te mando os detalhes. Rodrigo voltou para Paula e Felipe. Os três cochicharam, riram baixo, e Rafael sentiu um arrepio na espinha. Mas era tarde demais. Nos dias seguintes, Rodrigo trabalhou rápido. Ele pesquisou em grupos de teatro inclusivo até encontrar o que procurava. Isabela, 26 anos, atriz surda, bonita, perfeitamente vulnerável. Ele a contatou através de Instagram, fingindo ser um produtor interessado em seu trabalho. Marcou um café, apareceu com Paula, venderam um sonho. A gente está organizando um evento beneficente para a inclusão. Queríamos que você participasse. E olha, tem um cara envolvido no projeto, solteiro, legal. A gente pensou que vocês podiam se conhecer antes do evento, tipo um encontro casual. Isabela, que tinha passado anos lutando por oportunidades, que tinha enfrentado portas fechadas em todos os lugares, que acordava todo dia se perguntando se alguém além da comunidade surda algum dia haveria como mais do que sua deficiência. Isabela disse sim. Ela não sabia que estava sendo usada como instrumento de crueldade. Não sabia que seria a piada da noite. Não sabia que sua deficiência, a coisa pela qual ela já tinha sido rejeitada incontáveis vezes, seria transformada em arma. Rodrigo marcou o restaurante. Enviou a localização para Rafael. Confirmou com Isabela. E então, com Paula e Felipe, planejou cada detalhe da humilhação. A gente chega antes, senta longe, filma tudo. Quando ela aparecer e ele perceber que é surda, vai ser impagável, Rodrigo disse, rindo. E se ele for gentil? Paula perguntou. Não importa. A gente edita. Faz parecer que ele está sendo condescendente, como se estivesse fazendo caridade. O certinho do escritório, sempre tão perfeito, revelado como mais um hipócrita. Na noite anterior ao encontro, Manu teve um pesadelo. Ela acordou chorando, chamando pelo pai em sinais desesperados no escuro. Rafael correu para o quarto dela, acendeu a luz, abraçou-a contra o peito. O que foi, meu amor? O que aconteceu? Manu sinalizou entre soluços. Sonhei que você ia embora, como a mamãe. O coração de Rafael se estilhaçou. Eu nunca vou te deixar. Nunca. Você ouviu? Nunca. Mas Manu não ouviu. Ela nunca ouvia. Então Rafael segurou o rosto dela, olhou fundo nos olhos dela e repetiu os sinais devagar, firme. Eu nunca vou te deixar. Manu finalmente se acalmou e dormiu nos braços do pai. Rafael ficou ali, sentado na beirada da cama dela, observando-a respirar, sem saber que no dia seguinte sua vida mudaria para sempre. Porque no dia seguinte, Rodrigo não seria o único a ter uma surpresa. Rafael também tinha segredos, e quando eles viessem à tona, ninguém estaria preparado para as consequências. A noite estava fresca quando Rafael entrou no restaurante. Ele tinha escolhido uma camisa social simples, nada extravagante,
mas arrumada o suficiente para mostrar que se importava. O estômago revirava de nervosismo. Fazia anos desde o último encontro. Anos desde que ele tinha se permitido pensar em si mesmo como alguém além de o pai da Manu. Ele escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas, longe do movimento. Pediu água. Verificou o celular. 8 horas em ponto. Ela deveria chegar a qualquer momento. Foi quando ele os viu. Rodrigo, Paula e Felipe, sentados 3 mesas à frente, meio escondidos atrás de um pilar decorativo. Celulares nas mãos. Ângulos perfeitos. Risadas abafadas. O sangue de Rafael congelou. Ele entendeu tudo instantaneamente. Não era um encontro, era uma pegadinha, uma armadilha. Eles estavam ali para filmar, para rir, para transformar sua solidão em entretenimento. Ele deveria ter levantado, deveria ter saído. Mas então a porta se abriu de novo e ela entrou. Isabela era mais bonita do que Rafael tinha imaginado. Cabelo castanho em ondas naturais, vestido verde escuro que realçava seus olhos, um sorriso nervoso que iluminava o rosto inteiro. Ela olhou ao redor do restaurante, procurando, esperançosa. E então Rafael viu o que Rodrigo tinha feito. Viu quando Isabela começou a fazer gestos sutis com as mãos para o garçom, tentando se comunicar. Viu o garçom confuso, sem entender. Viu a vergonha começando a colorir as bochechas dela. Ela era surda. Rodrigo tinha arranjado uma garota surda para o encontro, para ver Rafael desconfortável, para filmá-lo reagindo mal, para humilhá-lo e, pior ainda, humilhar uma mulher inocente no processo. A raiva que Rafael sentiu naquele momento era diferente de tudo que ele já tinha experimentado. Não era a raiva explosiva que destrói. Era a raiva fria que constrói determinação. Ele não ia dar a Rodrigo o que ele queria. Não ia sair correndo. Não ia tratar Isabela com pena ou desprezo. Ele ia fazer o que sempre fez. Escolher a gentileza, mesmo quando o mundo esperava crueldade. Rafael levantou, respirou fundo e caminhou até Isabela. Quando ela o viu, seus olhos se iluminaram. Ele sorriu e então levantou as mãos. Olá, Isabela. Seus dedos dançaram no ar com a graça de anos de prática. É um prazer conhecer você. O rosto de Isabela passou por 15 emoções em 2 segundos. Choque, confusão, descrença, alegria. Lágrimas brilharam instantaneamente em seus olhos. Você sabe Libras? Ela sinalizou de volta, mãos tremendo. Minha filha é surda. Eu aprendi por ela. Isabela cobriu a boca com as mãos. Lágrimas escorrendo livremente agora. Rafael gentilmente a guiou até a mesa, puxou a cadeira para ela, sentou-se do outro lado. E então, ignorando completamente os olhos de Rodrigo queimando em suas costas, ele começou a conversar. Há quanto tempo você está trabalhando com teatro? Rafael perguntou em sinais fluidos. Isabela limpou as lágrimas, tentando se recompor. 5 anos, mas é difícil conseguir papéis. A maioria dos diretores não sabe se comunicar comigo. Isso deve ser frustrante. É. Ela pausou, olhando para as próprias mãos. Desculpa, eu não costumo chorar em primeiros encontros. É que você não faz ideia de quantas portas já foram fechadas na minha cara. Quantas vezes as pessoas olharam para mim como se eu fosse quebrada. Rafael sentiu a garganta apertar. Minha filha tem 7 anos. Manu. E todos os dias eu luto para garantir que ela nunca se sinta quebrada. Mas eu sei que o mundo vai tentar fazer ela se sentir assim. E me destrói saber que não posso protegê-la de tudo. Os olhos de Isabela se suavizaram. Como você aprendeu Libras? Internet, livros, cursos noturnos. Quando Manu tinha 2 anos, a mãe dela nos deixou. Ela não conseguia aceitar que a filha era surda. Disse que era punição divina, que ela não conseguia olhar para Manu sem sentir vergonha. A voz de Rafael tremeu um pouco ao falar, mas seus sinais permaneceram firmes. Então fomos só eu e ela. E eu decidi que se o mundo não estava preparado para se comunicar com minha filha, eu ia construir uma ponte.
Aprendi cada sinal como se fosse uma promessa. Isabela estava chorando de novo, mas agora eram lágrimas diferentes. Você é um pai incrível. Eu tento. Nem sempre consigo. Eles conversaram por 1 hora. Isabela contou sobre o acidente que a deixou surda aos 5 anos. Uma queda, trauma craniano, a audição que simplesmente nunca voltou. Contou sobre os pais que a tratavam como fardo, que pararam de tentar se comunicar porque era muito difícil. Contou sobre a solidão de crescer em silêncio em um mundo que nunca parava de gritar. Rafael contou sobre as noites em claro, estudando Libras, sobre a primeira vez que Manu fez o sinal de "eu te amo", e ele entendeu. Sobre o medo constante de não ser suficiente, de falhar com ela, de um dia ela crescer e perceber que ele nunca conseguiu dar a ela tudo o que ela merecia. Ela é sortuda por ter você, Isabela sinalizou. Eu é que sou sortudo por ter ela. Do outro lado do restaurante, Rodrigo estava ficando vermelho. Isso não era o que deveria estar acontecendo. Rafael deveria estar desconfortável, deveria estar demonstrando pena, deveria estar dando a eles o vídeo perfeito para manipular. Mas em vez disso, ele estava conversando, rindo, criando uma conexão. Isso é um desastre, Paula sussurrou. Calma, a gente edita. Faz parecer que ele está sendo condescendente, tipo, fazendo caridade. Rodrigo respondeu entre dentes. Não sei, ele parece genuíno. Tanto faz. A gente sempre pode adicionar contexto, fazer narração. O importante é que temos ele em vídeo com uma garota surda. Podemos fazer o que quiser com isso. Felipe continuou filmando, mas até ele estava começando a se sentir desconfortável. O que começou como uma piada cruel estava se transformando em algo que fazia ele questionar se estava do lado certo. Na mesa, Rafael pediu a conta. Ele e Isabela trocaram números. Ela parecia radiante, transformada. Quando eles se levantaram para sair, ela o abraçou. Um abraço longo, apertado, cheio de gratidão e algo mais que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Obrigada, ela sinalizou quando se separaram, por não me tratar como se eu fosse menos. Você não é menos, você nunca foi. Isabela sorriu, limpou as últimas lágrimas e saiu do restaurante. Rafael ficou ali por um momento, observando-a ir embora, sentindo algo que não sentia há anos. Esperança, conexão, a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ele não precisasse estar sozinho para sempre. Ele virou-se para sair e seus olhos encontraram os de Rodrigo. Por um segundo, os dois homens se encararam. Rodrigo com raiva e frustração, Rafael com uma calma que assustava. Rafael não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça e saiu. No carro, dirigindo para casa, ele ligou para a babá para avisar que chegaria em 15 minutos. Seu coração estava leve, pela primeira vez em meses. Isabela era incrível, real, compreensiva, e a conexão entre eles tinha sido genuína. Mas Rafael não sabia que naquele exato momento, Rodrigo estava baixando o vídeo para seu computador, abrindo um programa de edição e começando a trabalhar. Ele ia transformar aquela noite em uma arma, ia cortar, manipular, adicionar contexto falso, fazer Rafael parecer exatamente como ele queria que parecesse. E Isabela, inocente e esperançosa, dirigindo para seu pequeno apartamento com o coração cheio pela primeira vez em anos, não fazia ideia de que tinha acabado de se tornar peça central de uma conspiração que estava prestes a explodir. Porque Rodrigo não aceitava a derrota. E quando sua crueldade não funcionava da primeira vez, ele simplesmente a tornava pior. Rafael acordou naquela manhã sentindo algo que não sentia há anos: esperança. Isabela tinha mandado uma mensagem de bom dia em Libras, por vídeo, sorrindo, dizendo que tinha adorado conhecê-lo. Ele respondeu no caminho para deixar Manu na escola, gravando sua própria mensagem enquanto esperava o sinal verde. Manu estava estranha naquela manhã, mais quieta que o normal, se é que isso era possível para uma criança que vivia em silêncio.
Ela mexia na comida sem comer, olhava pela janela do carro sem realmente ver nada. Tudo bem, meu amor. Rafael sinalizou quando pararam na frente da escola. Manu forçou um sorriso e acenou que sim. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Rafael quase insistiu, quase a impediu de sair do carro, quase disse que podiam matar a aula e passar o dia juntos. Mas ele tinha uma reunião importante no trabalho, tinha prazos, tinha responsabilidades. Ele deixou que ela fosse. Seria a decisão que ele mais se arrependeria naquele dia. No escritório, algo estava errado desde o momento em que ele entrou. Colegas que normalmente o cumprimentavam desviavam os olhos. Conversas paravam quando ele passava. Risadas abafadas o seguiam pelos corredores. Rafael sentou em sua mesa, tentando ignorar a sensação crescente de pavor no estômago. Abriu o computador, 23 notificações no chat interno da empresa, todas do grupo geral. Ele clicou e seu mundo desabou. O vídeo estava lá, editado com perfeição maliciosa. Rodrigo tinha cortado partes, adicionado zoom em momentos específicos, colocado legendas falsas que mudavam completamente o contexto de cada cena. Na versão de Rodrigo, Rafael parecia estar tratando Isabela com condescendência. Os zooms mostravam expressões fora de contexto, fazendo parecer que ele estava desconfortável ou com pena. As legendas diziam coisas que ele nunca tinha pensado. Coitada, não deve conseguir muitas oportunidades. Preciso ser gentil com ela. Isso é claramente uma situação de caridade. O título do vídeo: O Santo do Escritório em mais uma performance de bondade. Os comentários eram piores. Sempre achei ele muito certinho. Ninguém é assim. Usar uma garota com deficiência para parecer bonzinho é nojento. Alguém precisa denunciar isso para o RH. Rafael sentiu o sangue drenar do rosto. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o mouse. Rodrigo tinha transformado o momento mais genuíno que ele teve em meses numa arma. Tinha pegado sua conexão com Isabela e a tornado suja, manipulada, falsa. Rafael? A voz de Cláudia do RH veio da porta dele. Você pode vir comigo, por favor? A caminhada até a sala de reuniões foi a mais longa da vida dele. Todos olhavam, todos julgavam, todos tinham visto o vídeo. Dentro da sala, Cláudia estava acompanhada do gerente de compliance. Seus rostos eram sérios, profissionais, mas havia algo ali. Desconforto, talvez até vergonha. Rafael, precisamos conversar sobre o vídeo que foi postado no chat interno. Cláudia começou. Aquele vídeo foi manipulado, editado. Rodrigo, nós entendemos que você pode ter uma versão diferente dos fatos, mas precisamos investigar formalmente. Até que isso seja resolvido, você será afastado temporariamente. Com remuneração, claro, mas... Afastado? A voz de Rafael saiu mais alta do que ele pretendia. Eu fui vítima de uma armação cruel e eu é que vou ser afastado? É procedimento padrão, Rafael, para proteger todas as partes envolvidas. Todas as partes. Como se ele e Rodrigo fossem equivalentes. Como se a vítima e o predador merecessem a mesma proteção. Rafael saiu do escritório em choque. No estacionamento, seu celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu sem pensar. Era Isabela. E ela estava chorando. Rafael, o que você fez? A voz dela saía entrecortada por soluços. Isabela, o que aconteceu? As pessoas, elas estão me ligando, me mandando mensagens, dizendo que eu participei de uma encenação, que eu sabia que era uma pegadinha, que eu sou parte de uma fraude para te fazer parecer bonzinho. O coração de Rafael parou. Quem está dizendo isso? Eu não sei. Gente do seu trabalho. Eles conseguiram meu número, meu Instagram. Estão me atacando, dizendo que eu deveria ter vergonha de me vender assim. Que pessoas como eu dão má reputação para a comunidade surda. Isabela, me escuta. Aquilo foi real. Nossa conversa foi real. Rodrigo editou o vídeo. Ele mentiu sobre tudo. Eu perdi um trabalho hoje, Rafael.
A voz dela estava quebrada, destruída. O teatro me ligou. Disseram que viram o vídeo, que não podem estar associados a esse tipo de publicidade negativa. Eu tinha um espetáculo em 2 semanas. Eu precisava desse dinheiro. Rafael sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Isabela, eu sinto muito. Eu vou consertar isso. Eu vou... Como? Como você vai consertar? Minha reputação está destruída. Tudo que eu lutei para construir, todas as portas que eu consegui abrir com tanto esforço, tudo arruinado em uma noite. Nós vamos processar. Vamos expor o que Rodrigo fez. Vamos... Eu não quero mais falar com você, Rafael. O silêncio depois dessa frase foi ensurdecedor. Eu só queria uma chance, uma única chance de ser tratada como normal. E você me transformou em piada. Eu não fiz isso, foi Rodrigo. Tanto faz quem foi, o resultado é o mesmo. Eu confiei em você. E olha onde isso me colocou. A ligação caiu. Rafael ficou ali, parado no estacionamento, segurando o celular, sentindo seu mundo desmoronar pedaço por pedaço. Rodrigo não tinha só atacado ele, tinha atacado uma mulher inocente que já tinha sofrido o bastante. Tinha pegado a vulnerabilidade dela e a transformado em arma. O telefone tocou de novo. A escola de Manu. Senhor Mendes, você pode vir buscar Manu, por favor? Aconteceu um incidente. Rafael não perguntou detalhes, apenas entrou no carro e dirigiu em alta velocidade, o coração batendo descontrolado. Quando chegou à escola, encontrou Manu no escritório da coordenadora. Seu rosto estava manchado de lágrimas. Havia um arranhão no braço. A blusa estava suja de terra. O que aconteceu? Rafael sinalizou, ajoelhando na frente dela. Manu explodiu em choro. As mãos dela se moveram freneticamente, desesperadamente, contando tudo, os meses de bullying, as crianças imitando ela, os apelidos, o empurrão de hoje que a jogou no chão, a professora que demorou demais para intervir, o medo diário, a solidão, a dor, tudo o que ela tinha escondido porque não queria preocupar o pai. Rafael a puxou para um abraço e os dois choraram juntos ali mesmo, no meio do escritório da coordenadora, enquanto o mundo continuava desmoronando ao redor deles. Ele tinha falhado. Tinha falhado com Manu. Tinha falhado com Isabela. Tinha dado a Rodrigo exatamente o que ele queria, a destruição completa. E quando Rafael finalmente levou Manu para casa, colocou-a na cama e verificou as redes sociais, ele descobriu que Rodrigo tinha levado tudo ainda mais longe. O vídeo tinha vazado para fora da empresa. Estava em grupos de Facebook, no Twitter. Pessoas que nem o conheciam estavam comentando, julgando, destruindo sua reputação. Rafael sentou no escuro da sala, com a cabeça entre as mãos, e pela primeira vez em anos, ele se perguntou se conseguiria continuar. Porque não era só sobre ele mais. Era sobre Manu, era sobre Isabela, era sobre todas as pessoas que Rodrigo estava disposto a destruir só para alimentar seu ego doente. E a pior parte? Rafael não fazia ideia de como lutar contra isso. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Rafael. Ele não voltou ao trabalho. Tecnicamente estava afastado para a investigação. Mas todos sabiam o que isso significava. Culpado até que se provasse o contrário. Sua caixa de e-mail corporativo foi desativada. Seu acesso aos sistemas revogado. Como se ele nunca tivesse existido ali. O vídeo continuava se espalhando. Grupos de Facebook, threads no Twitter. Até canais no YouTube dedicados a expor pessoas problemáticas pegaram a história. Cada versão era pior que a anterior, mais distorcida, mais longe da verdade. Rafael tinha se tornado uma caricatura de si mesmo, um vilão em uma história que ele nem reconhecia. Ele tentou se defender, postou um comunicado explicando o que realmente aconteceu. Mas a internet não liga para verdades quando mentiras são mais interessantes. Seus posts foram soterrados em comentários de ódio.
típico manipulador tentando se fazer de vítima. Claro que ele vai negar. Pessoas assim nunca admitem o que fazem. Isabela bloqueou o número dele. Bloqueou nas redes sociais. Desapareceu completamente. Rafael tentou enviar mensagens através de conhecidos em comum, mas ela foi clara. Não queria mais nada com ele. Para ela, Rafael tinha arruinado sua vida. E não importava quem tinha manipulado o quê. O dano estava feito. O teatro onde Isabela trabalhava emitiu um comunicado público se distanciando de situações problemáticas e confirmando que ela não faria mais parte do elenco. Outros projetos cancelaram contratos. A carreira que ela tinha construído com tanto esforço estava em ruínas, e aos olhos dela, a culpa era de Rafael. Ele não conseguia culpá-la. De certa forma, era culpa dele. Ele tinha aceitado aquele maldito encontro, tinha confiado nas pessoas erradas, tinha sido ingênuo o suficiente para acreditar que seus colegas realmente se importavam. Mas o pior não era o trabalho, não era Isabela, não era nem sua reputação destruída. O pior era Manu. Desde o incidente na escola, algo tinha se quebrado nela. A luz nos seus olhos tinha apagado. Ela não sorria mais, não fazia piadas em libras, não apontava para coisas bonitas na rua. Era como se uma parte essencial dela tivesse sido arrancada. Rafael tentou conversar. Tentou perguntar o que ela estava sentindo, mas Manu apenas balançava a cabeça e sinalizava "estou bem", com movimentos mecânicos, vazios. A comunicação entre eles, que sempre foi tão fluida, tão profunda, estava quebrada. Pela primeira vez em anos, Rafael não conseguia alcançar a filha. E isso o destruía de uma forma que nenhuma outra coisa poderia. Ele a levou para a terapia semanal, mas até a terapeuta comentou que Manu estava mais fechada que o normal. Ela está processando traumas em camadas, a doutora explicou. O bullying na escola, a situação do pai, a sensação de que o mundo não é seguro, vai levar tempo. Tempo. Como se Rafael tivesse tempo. Como se a infância da filha pudesse ser pausada enquanto ele consertava a bagunça que Rodrigo tinha criado. As contas continuavam chegando. Terapia de Manu, aluguel, luz, água, escola especial, alimentação. Rafael tinha alguma economia, mas sem salário. Quanto tempo aquilo duraria? 2 meses? 3? Ele pensou em processar Rodrigo. Consultou 2 advogados. Ambos disseram a mesma coisa. Casos de difamação na internet são complicados, demorados e caros. Mesmo que ele ganhasse, levaria anos. E enquanto isso, sua reputação continuaria manchada. Seu nome continuaria associado a algo que ele nunca fez. Você tem provas de que o vídeo foi editado? Um dos advogados perguntou. Eu tenho minha palavra. E a dela? Mas ela não vai testemunhar a seu favor, certo? Rafael ficou em silêncio. Não, Isabela não ia. Uma semana depois do afastamento, Rafael recebeu uma ligação do compliance da empresa. A investigação tinha concluído que, embora não houvesse evidências de má conduta intencional, o impacto negativo na imagem da empresa era suficiente para justificar medidas. Eles ofereceram uma rescisão amigável, 6 meses de salário. Ele assinava um termo de confidencialidade e seguia em frente. E Rodrigo? Rafael perguntou. Ele planejou tudo, ele editou o vídeo, ele espalhou. A investigação não encontrou evidências substanciais disso. Claro que não, vocês nem procuraram. Senhor Mendes, eu sugiro fortemente que aceite a proposta. É a melhor solução para todos. Rafael desligou, sem responder. Aceitaria. Deveria. O dinheiro ajudaria. Mas assinar aquele termo seria admitir culpa, mesmo que indiretamente. Seria deixar Rodrigo vencer. Mas o que mais ele poderia fazer? Naquela noite, depois de colocar Manu na cama, Rafael sentou sozinho na sala escura. A televisão estava desligada, o telefone silenciado. Era apenas ele e o silêncio ensurdecedor de uma vida desmoronando. Ele pensou em Juliana, a ex-esposa que tinha abandonado eles. Pela primeira vez em anos,
Ele entendeu por que ela foi embora. Não porque concordasse, mas porque entendeu o peso, a pressão esmagadora de cuidar de alguém quando você mesmo está se afogando. Seria mais fácil desistir, pegar Manu, mudar de cidade, recomeçar em algum lugar onde ninguém conhecesse seu nome, onde o vídeo não o seguisse, onde ele pudesse ser apenas um pai anônimo tentando dar o melhor para a filha. Mas para onde eles iriam? E como? E Manu já tinha passado por tantas mudanças, tantas perdas. Como ele poderia arrancar ela da única escola onde ela tinha alguma estabilidade, mesmo que essa estabilidade estivesse quebrada agora? Rafael pegou o telefone, olhou para a tela, abriu o aplicativo do banco, verificou o saldo, calculou mentalmente quantos meses conseguiria sustentar ele sem trabalho. A matemática era deprimente. Ele abriu o Instagram, navegou por posts de conhecidos vivendo vidas normais. Famílias sorrindo, pessoas em festas, casais apaixonados. Tudo o que ele nunca teve, nunca teria. Parou em uma foto de Isabela. Era antiga, de antes de tudo. Ela estava em um palco, se apresentando radiante. Os comentários recentes eram cruéis. Golpista, sem vergonha, aproveitadora. Rafael fechou o app. Não conseguia mais olhar. Ele foi até o quarto de Manu. Abriu a porta devagar. Ela dormia de lado, o rosto ainda marcado pelos vestígios de lágrimas secas. Mesmo dormindo, ela não parecia em paz. Rafael se ajoelhou ao lado da cama, tocou o cabelo dela com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. "Me desculpa", ele sussurrou, sabendo que ela não podia ouvir. "Eu deveria ter te protegido melhor. Deveria ter visto o bullying. Deveria ter dito não para aquele maldito encontro. Deveria ter sido mais forte." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dele. Lágrimas de exaustão, de derrota. De um homem que tinha lutado tanto e estava cansado de lutar. Talvez Rodrigo tivesse vencido. Talvez não houvesse volta. Talvez essa fosse simplesmente a vida de Rafael agora. Destruída, manchada, perdida. Ele voltou para a sala, pegou o laptop, abriu a proposta de rescisão que a empresa tinha enviado. 6 meses de salário. Termo de confidencialidade. Fim de tudo. Seu dedo pairou sobre o botão de aceitar, mas então algo aconteceu. Algo pequeno, quase imperceptível, mas que mudaria tudo. O tablet de Manu, esquecido no sofá, acendeu com uma notificação. Rafael olhou distraído. Era um vídeo que ela tinha gravado durante o dia, usando um aplicativo de edição que ela adorava. Por curiosidade, por desespero, por não ter mais nada a perder, Rafael clicou no vídeo. E o que ele viu fez seu coração parar completamente. O vídeo começou com o rosto de Manu, filmado de baixo para cima, como as crianças fazem quando seguram tablets. Ela estava no quarto dela, sentada na cama, e suas mãos começaram a se mover em libras. Rafael aumentou o volume, mas não havia som. Claro que não havia. O aplicativo que Manu usava adicionava legendas automáticas em português quando ela sinalizava. Era uma ferramenta que ela adorava, porque finalmente podia se comunicar com o mundo além dos que sabiam Libras. As legendas apareceram na tela. "Meu nome é Manu, tenho 7 anos, sou surda e meu pai é meu herói." Rafael sentiu a garganta apertar imediatamente. Manu continuou sinalizando. E as palavras apareciam em sincronia perfeita. "As pessoas acham que ser surda me torna menos. As crianças na escola fazem piada, imitam minhas mãos, me chamam de muda. Mas eu não sou muda, eu tenho voz, só é diferente da deles." Ela pausou, limpou uma lágrima e continuou. "Meu pai aprendeu minha língua. Não porque era fácil. Ele me contou que ficava acordado a noite toda estudando depois que eu dormia, que praticava no espelho, que assistia vídeos repetidas vezes até seus dedos sangrarem de tanto repetir os sinais. E sabe por quê? Porque ele me ama. Porque para ele eu nunca fui quebrada, nunca fui menos, sempre fui suficiente."
Rafael estava chorando agora, lágrimas caindo livremente enquanto assistia a filha abrir o coração de uma forma que ele nunca tinha visto. Tem um vídeo na internet sobre meu pai. Dizem que ele usou uma moça surda para parecer bonzinho. Mas eu conheço meu pai. Eu vejo como ele trata as pessoas, como ele trata a mim. E sei que ele nunca faria isso. Manu pegou algo fora da câmera. Era uma foto antiga, de quando ela tinha 2 anos. Rafael a reconheceu imediatamente. Era do aniversário de Manu, semanas antes de Juliana ir embora. Na foto, Rafael segurava Manu, fazendo um sinal de coração com as mãos. Ele já estava aprendendo Libras, mesmo antes da esposa desistir. Esta foto foi tirada 5 anos atrás. Meu pai já sabia Libras, porque ele começou a aprender quando eu tinha 1 ano e os médicos disseram que eu nunca ia ouvir. A mamãe desistiu, mas papai não. Papai nunca desiste. O coração de Rafael estava batendo descontroladamente. Manu estava construindo uma defesa, uma prova, uma verdade que ele nem sabia que ela guardava. As pessoas que fizeram aquele vídeo não sabem quem meu pai é. Eles não sabem que ele acorda às 5 da manhã todos os dias para me preparar para a escola, que ele trabalha o dia todo e ainda me ajuda com terapia, que quando eu choro, ele chora comigo, que quando eu tenho medo, ele me faz sentir segura. Manu olhou diretamente para a câmera e seus olhos tinham uma determinação que Rafael nunca tinha visto antes. Meu nome é Manu Mendes, meu pai é Rafael Mendes. E ele não é falso, ele é real, ele é bom. E se você está espalhando mentiras sobre ele, você deveria ter vergonha. O vídeo terminou. Rafael ficou paralisado por um momento, processando o que tinha acabado de ver. Sua filha de 7 anos tinha criado a defesa mais poderosa que ele poderia imaginar. Não com advogados, não com evidências técnicas, mas com verdade crua, inocente e devastadora. Ele verificou quando o vídeo tinha sido gravado. 3 horas atrás. Manu tinha feito isso enquanto ele estava na sala, afundado em desespero, considerando desistir. As mãos de Rafael tremiam enquanto ele segurava o tablet. E então, uma ideia tomou forma. Perigosa, arriscada, mas talvez a única chance que ele tinha. Ele poderia postar o vídeo. Mas não, isso exporia Manu, a colocaria em vulnerabilidade pública. Ela era uma criança. Ele não podia fazer isso com ela. Rafael foi até o quarto de Manu. Ela estava acordada, sentada na cama, segurando um ursinho de pelúcia. Quando viu o pai, seus olhos se arregalaram. Ela sabia que ele tinha visto o vídeo. Por que você fez isso? Rafael sinalizou sentando na beirada da cama. Porque você estava triste. E eu não gosto quando você está triste. Amor, você não precisa me defender. Eu sou o adulto. Eu cuido de você. Manu balançou a cabeça vigorosamente. Não, a gente cuida um do outro. Você me ensinou isso. Rafael puxou a filha para um abraço apertado. E foi naquele momento, com Manu nos braços, que ele percebeu algo crucial. Ele tinha passado 7 anos protegendo a filha do mundo. Mas talvez fosse hora de deixar o mundo ver quem ela realmente era. Não como vítima, mas como força. Manu, me escuta, esse vídeo que você fez, ele pode mudar tudo, pode fazer as pessoas entenderem a verdade, mas se eu postar, você vai ficar exposta. As pessoas vão saber quem você é, vão ter opiniões sobre você. Pode ser assustador. Manu pensou por um momento, então sinalizou. Eu já tenho medo todo dia na escola. Se esse vídeo pode fazer você não ter medo, então vale a pena. A sabedoria daquela criança de 7 anos deixou Rafael sem palavras. Você tem certeza? Certeza. Rafael pegou o tablet, abriu suas redes sociais, todas bloqueadas de comentários por causa do ódio. Mas ele reativou tudo. Ia postar o vídeo de Manu. Ia deixar o mundo ver. Ele adicionou apenas uma legenda. Minha filha tem algo a dizer. E clicou em publicar. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. Algumas visualizações. Nenhum comentário. Então, 5 minutos depois, 10 compartilhamentos. Depois 50, depois 200.
Em meia hora, o vídeo tinha 5.000 visualizações. Em uma hora, 50.000. Os comentários começaram a chegar, mas dessa vez eram diferentes. Essa criança acabou de destruir a narrativa inteira com pura verdade. Quem diabos manipulou o vídeo original precisa ser preso. Isso é a coisa mais poderosa que vi em anos. Uma criança de 7 anos mostrando mais integridade que adultos inteiros. Comunidades surdas começaram a compartilhar massivamente. Influencers pegaram a história. Jornalistas começaram a entrar em contato. E então, 2 horas depois da postagem, algo extraordinário aconteceu. Isabela postou sua própria resposta. Era um vídeo dela, em libras com legendas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava errada. Eu culpei a pessoa errada. Rafael nunca me usou, mas eu deixei a raiva me cegar. Manu, se você está vendo isso, seu pai é exatamente quem você disse que ele é, e eu sinto muito por não ter acreditado nele. Isabela também postou prints, mensagens de Rodrigo contratando-a, e-mails explicando a pegadinha, provas de que tudo tinha sido orquestrado. A internet explodiu. Em 6 horas, o vídeo de Manu tinha 2 milhões de visualizações. Hashtags começaram a surgir. Justiça para Rafael. Manu heroína. Exponham Rodrigo. A empresa onde Rafael trabalhava começou a receber milhares de mensagens exigindo investigação adequada. Repórteres apareceram na porta. A pressão foi insustentável. Às 3 da manhã, Rafael recebeu um e-mail do CEO da empresa, não do RH, do CEO. Senhor Mendes, precisamos conversar urgentemente. Por favor, compareça amanhã às 9 horas. Rodrigo foi suspenso. Rafael leu o e-mail 3 vezes para ter certeza de que era real. Ele voltou para o quarto de Manu. Ela ainda estava acordada, deitada na cama, olhando para o teto. Aconteceu, Rafael sinalizou. As pessoas acreditaram em você, em nós. Manu sorriu, e pela primeira vez em semanas era um sorriso real. Eu te disse, papai, a verdade sempre ganha. E naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, Rafael dormiu em paz. Porque sua filha de 7 anos tinha feito o que ele não conseguiu. Ela tinha mostrado ao mundo que algumas coisas não podem ser destruídas por mentiras, que o amor verdadeiro, a conexão genuína, sempre encontra uma forma de se revelar. A guerra ainda não tinha acabado, mas a batalha mais importante tinha sido vencida. E tinha sido vencida por uma criança que o mundo tentou fazer se sentir pequena, mas que se revelou gigante quando importava. Rafael entrou no prédio da empresa às 8h45 da manhã, 15 minutos antes do horário marcado. Ele tinha deixado Manu com a vizinha, que tinha insistido em ajudar depois de ver o vídeo. Aquela menina é um anjo, ela tinha dito, com lágrimas nos olhos. O saguão estava diferente. As recepcionistas o olharam com respeito, não com pena. Um segurança acenou com a cabeça. Bom te ver de volta, Rafael. Pequenas coisas que antes seriam invisíveis, mas que agora significavam tudo. Quando as portas do elevador se abriram no seu andar, Rafael encontrou algo completamente inesperado. Todo o escritório estava reunido no salão principal. Não era uma reunião comum. Havia câmeras, jornalistas e, no centro de tudo, uma mesa comprida com o CEO, a diretora de RH, o jurídico da empresa e 2 cadeiras vazias, uma para ele, outra para Rodrigo. O CEO, Sr. José Ricardo, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e expressão séria, fez sinal para Rafael se aproximar. Sr. Mendes, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Rafael caminhou até a cadeira, sentindo todos os olhos sobre ele. Colegas que tinham rido do vídeo editado agora olhavam para baixo, envergonhados. Paula estava em um canto, visivelmente destruída, olhos inchados de tanto chorar. Felipe nem tinha aparecido no escritório. Rodrigo ainda não estava lá. Vamos aguardar mais alguns minutos, José Ricardo disse. Rodrigo foi convocado. 5 minutos depois, Rodrigo entrou, e Rafael quase não o reconheceu.
O homem que sempre andava com arrogância, ombros largos, sorriso confiante, agora parecia 10 anos mais velho. Ombros caídos, olheiras profundas. O rosto de quem não tinha dormido em dias. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, Rodrigo desviou imediatamente. Pela primeira vez desde que Rafael o conhecia, Rodrigo demonstrava algo que parecia vergonha. Bom, José Ricardo começou, sua voz ecoando no salão silencioso. Eu convoquei esta reunião porque o que aconteceu aqui nas últimas semanas não pode ser ignorado, escondido ou varrido para debaixo do tapete. Esta empresa sempre teve valores, integridade, respeito, inclusão, e todos esses valores foram violados de forma grotesca. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Senhor Silva, a investigação interna, combinada com as evidências que foram tornadas públicas, confirmou que você orquestrou deliberadamente uma situação com o único propósito de humilhar um colega de trabalho. Você contratou uma pessoa com deficiência sob falsos pretextos. Você manipulou vídeos, você espalhou mentiras e, quando confrontado, você tentou encobrir tudo. Rodrigo não disse nada. Apenas olhou para a mesa. Mas antes de tomarmos as medidas cabíveis, José Ricardo continuou, eu gostaria de dar a palavra ao senhor Mendes. Rafael, você tem o direito de falar, de nos dizer o que quiser, sem filtros, sem medo de consequências. Rafael respirou fundo. Olhou para Rodrigo, depois para Paula, para os colegas reunidos, para as câmeras, e então começou a falar. Eu poderia ficar aqui e falar sobre mim, sobre como os últimos dias foram um inferno, sobre como eu considerei desistir de tudo, mas não é sobre mim. Nunca foi. Sua voz estava calma, mas carregada de emoção. É sobre Manu, minha filha de 7 anos que todos os dias acorda em um mundo que a trata como se ela fosse menos, que vai para uma escola onde crianças a imitam e a machucam, que volta para casa fingindo que está tudo bem porque não quer preocupar o pai. É sobre ela ter que criar um vídeo defendendo o próprio pai porque os adultos ao redor falharam em fazer o que era certo. Rafael viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas na sala. É sobre Isabela, uma mulher que lutou a vida toda por oportunidades, que foi rejeitada pela própria família por ser surda, que finalmente estava construindo uma carreira e que foi usada como instrumento de crueldade. Ela perdeu trabalho, perdeu dignidade, e tudo porque alguém achou engraçado transformar a deficiência dela em piada. Rodrigo fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Mas sabe de uma coisa? Rafael continuou. Eu não estou aqui para pedir que demitam Rodrigo. Não estou aqui para vingança, porque isso não consertaria nada, não apagaria a dor que Manu sentiu, não devolveria o trabalho que Isabela perdeu, não mudaria os meses de bullying que minha filha sofreu em silêncio. Toda a sala ficou confusa. O próprio José Ricardo franziu a testa. Estou aqui para pedir algo diferente. Quero que esta empresa, que vocês todos, aprendam com isso. Quero que criem programas reais de inclusão. Quero que contratem mais pessoas com deficiência, não como caridade. Mas porque essas pessoas têm valor, têm talento, têm dignidade? Rafael olhou diretamente para Rodrigo. E quero que Rodrigo fique. Um choque coletivo tomou conta da sala. Rodrigo abriu os olhos incrédulo. Mas com uma condição, Rafael continuou, que ele trabalhe no programa de inclusão, que ele aprenda Libras, que ele passe 6 meses visitando escolas especiais, conhecendo as famílias, entendendo a luta, que ele se transforme em defensor das pessoas que ele tentou humilhar, porque demiti-lo seria fácil, mas transformá-lo, isso seria justiça real. José Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, acenou devagar. Isso é inesperadamente profundo, Rafael. Rafael virou para os colegas reunidos. E para todos vocês que riram do vídeo, que compartilharam, que julgaram sem saber a história completa, vocês também fazem parte disso.
Vocês deixaram a crueldade acontecer. Alguns por maldade, outros por omissão. Mas o resultado foi o mesmo. Paula começou a chorar abertamente. Mas aqui está a coisa sobre erros, Rafael disse, sua voz se suavizando. Eles só são verdadeiramente destruidores quando não aprendemos com eles. Se vocês saírem daqui hoje e escolherem ser melhores, escolherem defender quem é vulnerável, escolherem questionar narrativas antes de julgá-las, então algo de bom nasceu de algo ruim. Ele se levantou. Manu me ensinou isso. Uma criança de 7 anos mostrou mais sabedoria que qualquer adulto aqui. Ela escolheu a verdade quando seria mais fácil esconder. Escolheu proteger alguém que ama quando o mundo estava contra ele. Escolheu ser corajosa quando tinha todos os motivos para ter medo. Rafael olhou para José Ricardo. Então é isso que eu peço. Não punição, transformação, não vingança, educação, não exclusão, inclusão real. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então, lentamente, alguém começou a aplaudir. Depois outro e outro. Em segundos, a sala inteira estava de pé, aplaudindo. Algumas pessoas choravam. Outras tinham as mãos no peito, visivelmente emocionadas. Rodrigo estava destruído, soluçando com o rosto entre as mãos. Mas não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de vergonha genuína e talvez o primeiro passo para a redenção. José Ricardo se levantou, estendeu a mão para Rafael. Você não é apenas um funcionário exemplar, Rafael. Você é um ser humano extraordinário e seria uma honra tê-lo de volta, com promoção, com aumento e com total autoridade para implementar cada uma das mudanças que sugeriu. Rafael apertou a mão dele. Eu aceito, mas Isabela precisa ser contratada também, como consultora do programa de inclusão, e Manu vai visitar a empresa para nos ensinar Libras básico. Todas as crianças das escolas especiais da cidade serão bem-vindas aqui. Feito. Quando Rafael saiu daquele prédio 1 hora depois, o sol estava brilhando de uma forma que parecia diferente, mais quente, mais real. Ele pegou o celular e ligou para a vizinha. Posso falar com Manu? Segundos depois, o rosto da filha apareceu na tela, sorrindo. Papai ganhou? Ela sinalizou. Não, meu amor. Rafael sinalizou de volta, sorrindo. Nós ganhamos. Todos nós. 3 meses depois. O auditório estava lotado. Mais de 300 pessoas sentadas em cadeiras organizadas em semicírculo, todas olhando para o palco onde Rafael estava prestes a falar. Mas ele não estava nervoso. Não mais. Porque ao seu lado, na primeira fila, estavam as 2 pessoas que o ensinaram o verdadeiro significado de coragem. Manu, usando um vestido azul que ela mesma tinha escolhido, balançava as pernas animada. Seus olhos brilhavam com aquela luz que tinha desaparecido por semanas, mas que agora estava de volta, mais forte do que nunca. Ao lado dela, Isabela segurava sua mão, sorrindo. A reconciliação entre Rafael e Isabela tinha sido lenta, cuidadosa, construída sobre pedidos de desculpas honestos e conversas profundas sobre dor, confiança e recomeços. Não era romance ainda. Talvez nunca fosse. Mas era amizade genuína, respeito mútuo e a promessa de que algumas conexões sobrevivem até mesmo às piores tempestades. Rafael subiu ao palco. O evento era o lançamento oficial do Programa de Inclusão Real da empresa, uma iniciativa que tinha crescido muito além do que ele imaginava. Não era apenas sobre contratar pessoas com deficiência, era sobre transformar a cultura inteira, sobre ensinar empatia onde antes havia ignorância, sobre construir pontes onde antes havia muros. Há 3 meses, Rafael começou, sua voz ecoando no auditório silencioso. Eu estava sentado no escuro da minha sala, pronto para desistir de tudo. Minha reputação estava destruída, minha filha estava sofrendo, e eu me sentia o homem mais impotente do mundo. Ele pausou, olhando para Manu, que acenou com entusiasmo. Mas então, uma criança de 7 anos me ensinou algo que eu tinha esquecido. Que a verdade não precisa gritar para ser ouvida.
que a bondade não precisa de plateia para ser real. E que, às vezes, as pessoas mais poderosas são aquelas que o mundo tenta fazer se sentir pequenas. Aplausos começaram a surgir, mas Rafael levantou a mão gentilmente. Hoje estamos lançando algo especial. 50 pessoas com deficiência foram contratadas pela empresa, não em posições simbólicas, em cargos reais, com salários justos, com oportunidades de crescimento. 20 escolas especiais da cidade agora têm parceria com nós. E todo funcionário da empresa completou 100 horas de treinamento em inclusão e acessibilidade. Ele olhou para o canto do auditório, onde Rodrigo estava sentado. O homem que tinha tentado destruí-lo agora usava uma camisa do programa de inclusão e estava aprendendo Libras com um professor surdo ao lado dele. A transformação não tinha sido rápida nem fácil. Rodrigo ainda carregava vergonha, ainda lutava com a culpa, mas ele estava tentando, e isso importava. Mas o que mais me orgulha, Rafael continuou, é que Manu e mais 50 crianças surdas estarão aqui toda semana ensinando Libras para nossos funcionários. Porque inclusão não é sobre nós ajudando eles, é sobre aprendermos uns com os outros. Rafael fez um sinal para Manu subir ao palco. Ela hesitou por apenas um segundo, depois correu para os braços do pai. Ele a levantou e juntos eles fizeram sinais em Libras enquanto um intérprete traduzia. Meu nome é Manu, ela sinalizou com confiança. E eu costumava ter vergonha de ser diferente, mas meu pai me ensinou que diferente não é errado. É apenas outro tipo de lindo. Não havia olho seco no auditório. Rafael colocou Manu de volta no chão, mas ela não saiu do palco. Em vez disso, virou para a plateia e continuou sinalizando. As crianças na escola não me imitam mais, porque agora elas sabem Libras, agora elas entendem, e alguns deles até viraram meus amigos. A voz do intérprete tremeu de emoção ao traduzir. Então, se você está me assistindo e você é diferente de alguma forma, eu quero que você saiba. Você não está sozinho. E você não é menos. Você é exatamente quem deveria ser. A plateia explodiu em aplausos. Rafael abraçou Manu com força, sussurrando no ouvido dela palavras que ela não podia ouvir, mas que ele sabia que ela sentia. Eu te amo mais do que tudo neste mundo. Depois do evento, enquanto as pessoas se misturavam no salão, comendo e conversando, Rafael encontrou um momento quieto com Isabela no jardim externo. Obrigado por vir, ele sinalizou. Obrigada por não desistir de mim, ela respondeu. Eu estava tão perdida na minha própria dor que não consegui ver a sua. Nós dois estávamos feridos. Rodrigo sabia disso e usou contra nós. Isabela olhou através da janela de vidro, observando Manu brincando com outras crianças lá dentro. Ela é incrível. Você criou um ser humano extraordinário. Eu acho que ela me criou tanto quanto eu criei ela. Isabela sorriu. Você ainda tem aquela proposta de jantar que ficou pendente? Rafael sorriu de volta. Só se você prometer que não é uma pegadinha. Prometo. Eles riram juntos, e pela primeira vez em meses, a risada parecia leve, livre de mágoas. Dentro do salão, Rodrigo se aproximou de Rafael timidamente. Ele tinha envelhecido nesses meses, mas havia algo diferente nele. Humildade, consciência. Rafael, eu sei que já pedi desculpas 1000 vezes, mas... Rodrigo, Rafael interrompeu gentilmente. Você está fazendo o trabalho, está mudando, é tudo que eu pedi. Eu visitei a primeira escola na semana passada. Conheci uma menina, Beatriz, 8 anos, cadeirante, e ela me ensinou que... Rodrigo pausou emocionado. Ela me ensinou que eu desperdicei 32 anos da minha vida sendo cruel quando poderia ter sido gentil. Nunca é tarde para começar. Rodrigo acenou, limpou os olhos e voltou para sua aula de Libras. Naquela noite, quando Rafael colocou Manu na cama, ela segurou o rosto dele e sinalizou algo que fez o coração dele transbordar. Papai, você é feliz agora? Rafael pensou em tudo que tinham passado.
a dor, a luta, a queda, a subida. Sabe de uma coisa, meu amor? Eu sou. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente sou. Manu sorriu e fechou os olhos, segurando o ursinho de pelúcia que nunca a abandonava. Rafael saiu do quarto, pegou o celular e abriu o vídeo de Manu, que tinha mudado tudo. 2,5 milhões de visualizações agora. E nos comentários, milhares de histórias de pessoas que foram inspiradas. Pais de crianças com deficiência dizendo que tinham encontrado esperança. Vítimas de bullying dizendo que tinham encontrado coragem. Pessoas comuns dizendo que tinham aprendido a ver o mundo de forma diferente. Uma história, uma criança, uma verdade simples. E o mundo tinha escutado. Rafael desligou o telefone e olhou pela janela do apartamento. A cidade brilhava lá fora, cheia de pessoas, cada uma com suas próprias batalhas, suas próprias dores, seus próprios momentos de queda e subida. E ele pensou na jornada que tinha feito, de um homem prestes a desistir para um homem que tinha escolhido levantar. Não porque era fácil, mas porque sua filha tinha lhe mostrado que algumas coisas valem a pena lutar. Ele sussurrou para si mesmo uma promessa que faria todos os dias pelo resto da vida. Eles tentaram nos fazer sentir pequenos, mas esqueceram que o amor verdadeiro não conhece limites. A verdade sempre encontra sua voz, e a coragem mora nos corações daqueles que o mundo subestima.